Técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia, pediu a contratação de um meio-campista do Boca Juniors. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o Corinthians. Super animado em fechar com Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México. Preciso falar também sobre o Flamengo, que respondeu a uma sugestão feita por Gonzalo Plata, atacante que interessa também ao Timão. Para completar, IR Mina fechou mesmo com o Vasco. Tem a possibilidade de o SBT voltar a transmitir jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, para se inscrever no canal e ativar todas as notificações e assim você é avisado quando pintar vídeo novo ou live. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa quarta do Brasileirão com os meus palpites. Acho que Criciúma e Fortaleza empatam. Imagino que o Cruzeiro vence o Juventude. Tô sendo arriscado ao dizer que o São Paulo bate o Botafogo. Já no confronto entre Vitória e Flamengo, vou de rubro-negro. Para completar, tem Atlético Goianiense e Bahia com empate. Fecho com a participação de Fluminense e Palmeiras. E imagino a vitória do Palmeiras. E você? É bom de palpite? Gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Link tá no comentário fixo. Clica, faz o seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Paulo Autuori não é mais diretor executivo de futebol do Curitiba, ele pediu demissão nessa quarta-feira, 2 dias depois da derrota por 4-0 do Coxa pro Santos. Curitiba que não vence as 6 partidas e já havia demitido nessa terça-feira o técnico Fábio Matias. Quero contar que o Grêmio não tem conseguido estádio para jogar a Copa do Brasil, foram 3 nãos. O Internacional se recusou a emprestar o Beira-Rio, o Juventude também não quer ceder seu estádio, assim como o Criciúma. Quero seguir com um giro de notícias para contar que o Atlético Paranaense sondou a situação de Diego Pituca, volante do Santos, um dos maiores jogadores da Série B, e é óbvio que o Pituca disse não. Já no Cruzeiro, formação de renovação do contrato do zagueiro Pedrão, destaque do time sub-20, o vínculo atual terminava na metade do ano que vem e foi prorrogado por mais 3 temporadas. Quero falar também sobre o novo reforço do América, Elizari, meio atacante argentino de 33 anos de idade, que chega em definitivo e de graça. Ele pertencia ao Defensor do Uruguai, rescindiu o contrato por lá e fechou com o Coelho até dezembro de 2025. Só uma curiosidade, antes de mudar de tema, Elizari é primo de Gabriel Milito, o técnico do Atlético Mineiro. Bora falar também sobre Jorge Henrique, você lembra dele, né? Atacante que esteve no título mundial de clubes do Corinthians em 2012. Apesar dos 42 anos de idade, ele segue na ativa e acaba de fechar com o Piauí, que vai disputar o Campeonato Piauiense da 2ª Divisão. Por último, mas não menos importante, só citar o caso do Bordeaux, time francês que já foi 6 vezes campeão nacional e que corre o risco de decretar falência. A equipe não vai ter dinheiro para disputar a 2ª divisão. Existe a necessidade do pagamento de dívidas de 40 milhões de euros. E o Bordeaux já anunciou à Federação Francesa que não tem condição de pagar essa dívida, até por isso será rebaixado para a 3ª divisão. Nesse momento a discussão é se o clube fecha as portas ou não. Se a moda pegasse no Brasil, hein? Uso o espaço para comentário para dizer qual seria o primeiro clube brasileiro que decretaria falência se a gente seguisse essa moda. Bora falar agora sobre o SBT, que fez proposta oficial à Liga Forte União, aquela liga que contrasta com a Libra e que tem mais clubes nas séries A e B do que a rival. A ideia do SBT é anunciar ainda nessa semana acordo para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029 na TV aberta. A proposta já foi endereçada às mãos da LFU e agora aguarda-se por uma resposta. Importante contar que essa proposta é de 2 bilhões e 600 milhões de reais para a exibição dos campeonatos de 2025, 26, 27, 28 e 29, 5 temporadas. Informação trazida em primeira mão pelo meu amigo Gabriel Wacker.
Só para completar, a proposta feita pelo SBT visa a transmissão de uma partida exclusiva por rodada. Nenhum outro lugar vai exibir a partida do SBT. A LFU já havia acenado com essa possibilidade de garantir à TV aberta um jogo exclusivo por rodada. O fato de o Corinthians ter fechado com a LFU também agradou ao SBT, até porque o Corinthians é o clube mais popular do estado de São Paulo, onde o SBT costuma ter suas maiores audiências. Bora falar agora sobre IR Mina. Será que o zagueiro colombiano está fechado com o Vasco? A informação foi trazida nessa quarta-feira por Euriquinho, que é conselheiro do clube e filho do Eurico Miranda. Ele usou as redes sociais para cravar que o Mina já fechou com o Vasco e será anunciado nos próximos dias. O conselheiro também assegurou que outros 2 ou 3 reforços devem ser contratados ainda nessa janela de transferências, em meio à boa fase causada pela presença do Felipe Coutinho. De acordo com o Euriquinho, a chegada do Coutinho empresta credibilidade ao Vasco e faz com que outros atletas importantes tenham vontade de seguir o mesmo caminho, se associando ao Cruz Maltino. Só para lembrar sobre o Mina, zagueiro que tinha contrato com o Cagliari até 30 de junho, andou conversando com times no Brasil e no exterior, não chegou a um acordo e havia encaminhado, no início dessa semana, a prorrogação do seu contrato com o Cagliari. Não houve o anúncio oficial dessa renovação, então, se de fato o Vasco fechou com o Mina, vai precisar acelerar esse processo. Entrei em contato com uma fonte do departamento de futebol que ainda não me confirmou se é verdade essa história do Mina ou não. Qualquer novidade já conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo, que decidiu responder sobre a possibilidade de contratar Gonzalo Plata. Esse é um atacante equatoriano que surgiu muito bem no futebol português com a camisa do Sporting. Passou pela Espanha e nesse momento defende o Al Saad, lá do Catar. Teve negociações com o Corinthians, o Timão não conseguiu chegar aos denominadores, às cifras que o Al Saad pede. Em relação ao Flamengo, foi uma sugestão dos representantes do atleta, até que sabem, os representantes do atleta sabem que o Flamengo busca um atacante de lado de campo e tem esbarrado nas tratativas com o Zenit pelo Claudinho. Pois bem, depois de analisar internamente os prós e contras do Gonzalo Plata, o Flamengo decidiu que não vai avançar nessa negociação, não apresentará proposta. A avaliação interna é de que o Plata é inferior ao Claudinho e vai custar mais. Não em relação à aquisição dos direitos econômicos, mas salário. Tudo porque lá no Catar ele ganha 2 milhões e 300 mil reais por mês e não aceita uma redução dos seus vencimentos. Ninguém no Flamengo hoje ganha tal salário. Ninguém no futebol brasileiro entre atletas ganha tanto. Só para arrematar, a compra do jogador não sairia por menos do que 12 milhões de euros, valor investido na temporada passada pelo Al Saad quando o comprou. Ainda sobre o Fla, contar que Maximiliano Araújo, que foi sugerido ao Flamengo, também não empolgou, atacante uruguaio de 24 anos de idade que pertence ao Toluca. Para completar, Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi, interessa ao Persepolis, time do Irã. Não acredito que essa negociação possa avançar. Também tem gente cravando que Everton Araújo, volante de 21 anos de idade, tem sido monitorado pelo time B do Atlético de Madrid. Será que faz sentido? Time do Atlético de Madrid buscar um jogador que quase não é utilizado no Fla. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vou ficar de olho nessas novidades para contar para vocês, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians. Timão otimista para contratar Brian Rodrigues. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do Corinthians, próxima ao Augusto Melo, e confirmada por uma pessoa que trabalha no clube mexicano. Aí você vai falar, Nicola, mas você tem fonte lá no América? Só vale a lembrança de que o treinador do América é o André Jardine, que já passou pelo São Paulo, é brasileiro e faz excelente trabalho por lá. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha em associação ao André Jardine e essa pessoa afirmou que o Corinthians melhorou bem a sua proposta, causando de fato otimismo no Timão em relação à possibilidade de acordo. O Brian Rodrigues é um atacante uruguaio de 24 anos de idade que atua pelos lados do campo. A primeira proposta do Corinthians de 2,5 milhões de dólares foi recusada. O Timão subiu para 3 milhões de dólares, outra recusa. Não sei o valor dessa última oferta, mas o próprio time mexicano já acena com a possibilidade de vendê-lo. A América pedia entre 6 e 8 milhões de dólares. Esse valor varia de acordo com o percentual a que terá direito o clube comprador. Só para arrematar, o Brian Rodrigues foi importante no América, mas acabou perdendo espaço no final da temporada, vinha sendo mais reserva do que titular. A chegada do Brian Rodrigues pode acabar impedindo a negociação com o atacante Emiliano Gomes, que também é uruguaio e pertence ao Boston River. Dá para dizer que o Emiliano Gomes hoje surge como um plano B.
Se as tratativas com o Brian não avançarem, aí o Emiliano volta à pauta. Sobre Gonzalo Plata no Timão, dá para descartar. Se nem o Flamengo entendeu ter capacidade financeira para contratá-lo, difícil imaginar que o Corinthians possa ter para contratar o Plata. Só para arrematar em relação ao Timão, Charles já foi anunciado, o volante comprado no Midland, 4 anos de contrato, está à disposição do técnico Ramon Dias, Corinthians que garantiu mais uma vitória na justiça. É que o Arthur Souza, atleta da base, que chegou a atuar pelo profissional, teve pela terceira vez recusado um pedido de liminar para rescisão do contrato. Ele alega que o Corinthians não vinha pagando o fundo de garantia, a justiça preferiu esperar até o julgamento definitivo da causa, marcado para 26 de agosto. Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o técnico Luiz Ubeldia pediu a contratação de Paul Fernandes, volante de 32 anos de idade, que pertence ao Boca Juniors, contrato por lá se encerra em 31 de dezembro. Ele já pode assinar um pré-contrato para virar reforço tricolor a partir de 1º de janeiro, sem custos. Titular absoluto no clube argentino, temporada atual de 22 jogos com uma assistência, só não começou como titular em 3 dos 22 jogos em que esteve à disposição. Atleta que já passou pelo Cruz Azul, pelo Racing, pelo Godoy Cruz, mas se fixou mesmo jogando com a camisa do Boca Juniors, indicação do Luiz Ubeldia, informação trazida em primeira mão pelo jornalista Gabriel Sá. Tentei argumentar ou questionar o dirigente do São Paulo sobre a possibilidade de ele ser envolvido numa troca com o Galopo. Informação que eu recebi de uma pessoa do São Paulo é de que não faz sentido trocar dois jogadores do mesmo, fazer uma troca única e simples. Isso porque o Galopo tem um valor de mercado superior a 3 milhões de dólares e o Paul Fernandes, mais velho, 32 anos de idade e a 6 meses do fim do vínculo, hoje tem um valor muito inferior. Então o São Paulo só toparia incluir o Galopo nessa negociação pelo Paul Fernandes se também tivesse direito a uma boa grana. A pedida do São Paulo é de mais ou menos 3 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Galopo, que hoje está mais perto de jogar no Rosário Central do que no Boca Juniors, time que vem tentando a contratação do argentino há alguns dias. Você curtiu o vídeo? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar a notícia. Tchau!